Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Fala Universitário, o podcast feito para você que está se preparando para entrar na universidade e para você que já é universitário. Hoje o nosso tema é agronomia. E hoje nós estamos aqui com a Carolina Malala, que ela tem graduação em agronomia, é doutora em solos e nutrição de plantas e é professora e pesquisadora da UFESA. Estamos também com Didier Pirroni, que é coordenador de vendas pela empresa Biotrop. Pessoal, eu queria primeiro que vocês se apresentassem para o pessoal, falar como é que é a dinâmica do trabalho de vocês hoje. Começando com as damas. Daiane, primeiro, obrigada pelo convite. A gente agradece bastante, né, por poder participar de uma conversa tão bacana, né, tão legal, que possa fazer com que a agronomia chegue, né, nos ouvidos de vários jovens aí que vão estar acompanhando esse podcast. Então, como você falou, né, sou professora da universidade e, assim, hoje a gente dentro da universidade tem uma atuação que a gente chama de tripé: ensino, pesquisa e extensão. Então, quando a gente está cursando agronomia, a gente busca né, existe basicamente dois perfis, né, Didier? Ou você se identifica muito com a extensão, que é essa parte de trabalhar na parte, né, comercial, de atuação em si do engenheiro agrônomo, ou você pensa nessa parte acadêmica, que é você atuar, né, com pesquisa dentro das instituições de pesquisa como a universidade. Então, foi esse o caminho que eu enxerguei quando estava fazendo o curso. E dentro da UFESA, hoje, a gente tem esse tripé que é o ensino, ou seja, você ter o preparo da qualidade de ensino, né, da área que você domina, no meu caso, a ciência do solo, a parte de solos e nutrição de plantas, e também a parte de pesquisa. Então, além de abraçar os alunos, que é a nossa principal função enquanto professora, é o ensino, a gente, paralelamente, também faz atividades de pesquisa, né? Dentro da universidade existem os programas de pós-graduação, né? No nosso caso, a gente tem programa de pós-graduação em manejo de solo e água, e esse programa forma mestres e doutores que, da mesma forma que eu tive o interesse acadêmico, né, pela pesquisa, são alunos que se formam e têm o interesse, né, eles querem acompanhar e um pouquinho além. O mestrado e o doutorado, a gente costuma dizer assim, que, né, é como se fosse um círculo e um pontinho ali que você puxa uma seta para querer ir um pouquinho além em determinado tema da área, né? Então, hoje, basicamente, a minha atuação profissional é essa, acadêmica. Ensino com os meus alunos em sala de aula, disciplinas, e a parte de pesquisa. Porque junto a esses orientados de mestrado e doutorado, a gente elabora projetos. E, cara, o foco desse projeto? O foco principal desse projeto são procurar limitações ou potencialidades, principalmente da nossa região, né, para tentar mitigar ou tentar melhorar algo que a gente já tem muito bom. Nós produzimos, a parte de fruticultura nossa é muito atuante, então a gente tem muitos projetos que envolvem a parte de estudo de solos para melhorias na fruticultura, mas a gente também tem um problema da água, somos no semiárido, então a gente também estuda muito formas de ter eficiência no uso da água, né? Então são diferentes eixos e é como se a gente tivesse a cada projeto uma dúvida bem grande. E ao longo de 2 anos, aquele aluno, ao desenvolver o mestrado, ou ao longo de 4 anos desenvolvendo o doutorado, ele consegue sanar essa dúvida. Ótimo. Entendeu? É Perfeito. mais ou menos por aí o meu trabalho. Tá certo. E o seu dia, como é a sua atuação profissional hoje? Hoje eu trabalho como coordenador de vendas, como você falou. Eu trabalho aí numa região que vai desde o Rio de Janeiro até a divisa do Ceará com Piauí. E a gente trabalha tanto com a parte técnica, fazendo orientação, visitando produtor, visitando fazenda. E hoje eu trabalho com a parte de controle biológico. Então, a gente passa na propriedade, a gente vê de repente em que é que a gente pode estar ajudando o produtor de alguma forma, seja no controle de praga, doença, ou mesmo como um bioestimulante para a planta, para que aumente a questão da produtividade, né? A gente trabalha hoje, o leque de produto biológico ele é muito grande, então a gente trabalha com alguns produtos que reduzem o estresse de repente pela questão da salinidade da água, que é uma realidade nossa aqui, exato. né? Então, hoje, basicamente, eu trabalho com isso e fazendo a coordenação de vendas aí com alguns RTVs e ATs nessa região aqui, que a gente chamou de litoral, coordenação litoral dentro da Biotrop.
Certo. Então, só para eu entender, a parte de pesquisa, ela é feita dentro da universidade e vocês colaboram com as empresas ou também a pessoa que faz engenharia agrônoma tem a oportunidade de trabalhar como pesquisador dentro de uma empresa? Sim. Muita pesquisa dentro das empresas, né? As empresas, elas têm muita sede de pesquisa, né, Didier? Então, existem muitas parcerias, que isso é a coisa mais bacana que tem, né, nessa relação universidade e a gente costuma dizer comunidade, né, ou né, a extensão. A extensão é toda a relação da universidade com o público, sejam os produtores de pequeno, médio, grande porte, sejam as empresas, né? Então, essa parceria existe. De que forma? A empresa cede determinada semente para ser feito o teste. Aí ela vira parte do projeto de um aluno que quer testar outras sementes. Então, para a empresa é bom, porque ela vai ter resultados, a gente faz as análises. E para a gente é bom porque é um avanço, né? É um resultado, é um aluno que conclui, é um dado que é publicado num periódico científico, né? Então, existe muito, né, Didier? Exato. E assim, por exemplo, na própria empresa que eu trabalho hoje, ela foi uma empresa que ela teve um investimento maciço em 2018. Com isso, ela triplicou o investimento em pesquisa. Então, hoje, dentro da empresa, a gente tem doutor em microbiologia que trabalha desenvolvendo novos produtos. A gente tem pessoas focadas em uma fazenda experimental que a gente tem, somente fazendo a parte de pesquisa, desenvolvendo novos produtos, desenvolvendo dose, fazendo mistura de produto, evitando algum problema que possa se ter de algum produto quando ele esteja, de repente, na parte comercial. Então, tanto a gente vai ter a pesquisa na universidade, como as empresas elas têm. Tanto empresa na área comercial, como fazenda. As fazendas elas também trabalham aqui, por exemplo, na região do Mossoró. As maiores fazendas de melão, elas têm pesquisadores que são exclusivos para testar semente, testar produto químico, testar produto biológico, testar foliar na parte de bioestimulante, de nutrição. Então, tem pesquisa exclusivamente para cada uma dessas fazendas maiores, por exemplo. Se a gente fizesse uma alusão à saúde humana, né? Os testes com vacinas, né? A gente está, graças a Deus, saindo aí de uma pandemia e foram feitos muitos testes até se tornar comerciais as vacinas que a gente tem hoje disponíveis contra a Covid-19. Então, esses testes que as empresas fizeram muito rapidamente em função de toda a questão da pandemia, se a gente fizesse uma alusão, é o que as empresas fazem com sementes, né? Com defensivos, elas fazem vários testes até dizer, não, há uma rentabilidade, há uma resposta positiva, porque nenhuma empresa quer vender um produto que não dá a resposta que o produtor espera. E o campo é verdadeiro. Se não funcionar, o campo vai dizer. Isso. Né? Então, até mais uma vez uma alusão, muitas vezes até, né, assim, meio complicada, mas o pessoal diz muito, não, algum erro na medicina, o solo enterra. Um erro na agronomia, o solo mostra, né? Porque, infelizmente, a planta vai mostrar que aquele produto não teve a resposta esperada. Então, há sim esse teste antes, que a gente fizesse a alusão com a vacina, a gente acompanhou esses testes de perto, né? Ah, passou pela segunda fase, passou pela terceira fase, não, vai... Né? Então, seria mais ou menos assim, dentro das empresas, sim, né, Didier? Sim, exatamente. Perfeito. Então, na verdade, toda empresa que está voltada para essa parte de agronomia vai valorizar a pesquisa, porque é importante para... O mercado vai dizer sempre se está bom ou não, e é uma questão de marca também, né? Para poder ter um cuidado com a marca, a pesquisa é necessária para poder manter. Né? É o seu nome, a sua marca que está Exato. ali. Toda empresa que ela se preze, se ela trabalhar... Se ela for uma fazenda, uma produtora, né, que ela esteja na parte de produção, seja uma fazenda ou uma usina, ela vai ter a parte de pesquisa para ela poder estar sempre à frente. Se for uma empresa na área comercial, ela sempre vai ter uma parte de pesquisa, porque é isso que faz com que ela se mantenha à frente ou chegue à frente. É exatamente a parte da pesquisa. Perfeito. E aí, gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho para aquele estudante ainda que está no ensino médio, está pensando no curso, né? Ele precisa de saber qual é a área, tipo assim, o que se estuda nesse curso, né? Quais são as habilidades, o que ele tem que gostar para poder fazer agronomia.
como é o curso? Me explica assim. Ciclo básico, quais são as matérias básicas, quais são as matérias específicas? A gente estava discutindo sobre isso há pouco tempo, né? Exato. Você que está aí, né, naquela dúvida, mas que tem Acho que a primeira coisa que chama, eu vou dar o meu exemplo, talvez, Didier, o seu seja um pouco assim. Eu venho de uma família de agrônomos, né? O meu avô tinha fazenda, então a gente tem já uma vivência de campo, né? Então, tipo, as minhas férias não eram na praia, eram na fazenda, né? A gente ia para... Então, além disso, a gente tem a parte profissionalizante mesmo. São 3 tios que são formados e eu e mais 2 primas que somos formadas em agronomia. Todos 6 atuando na área, né? Então, todos nós atuamos na área da agronomia. Então, isso já vem um pouco da sua vida, né? Da sua história. Então, eu, como professora, posso dar o exemplo que muitos dos nossos alunos vêm com esse perfil mais rural, né? Ou o pai é produtor, o padrinho tem um sítio. Então, o curso de agronomia tem um pouco desse perfil, né? Assim, tem esse perfil, na verdade, um pouco não, é um pouco mais dominante. Mas a gente também tem aquele aluno que vem porque ele tem interesse em aprender, ele achou bacana, ele acha que, mesmo ele sendo da cidade, ele pode desenvolver, né? Ele se encanta. Muitas vezes também o aluno começa, como quem diz assim, não, eu quero ver, né? Vamos ver, assim, o curso de agronomia, né? Até muitas vezes, pela forma de entrada, ser um curso que não é tão concorrido, faz com que a pessoa entre dizendo assim, não, eu vou, né? Eu consegui, através da minha pontuação do Enem, eu consegui entrar no curso, eu vou ver se eu me identifico, né? Aí é onde entra realmente esse leque de opções de disciplinas. A gente é um curso bem multidisciplinar, tanto a base da biologia como a base da física, a base da matemática são necessários, da química também, né, com química analítica, química orgânica, mas não se assustem, nada assim não é nada de outro mundo, nada que no início não se tenha visto no ensino, né, no ensino básico e fundamental, que é outra coisa que a gente dá muito a dica: façam um bom ensino básico, um bom ensino médio. Vocês vão entrar na universidade já com um diferencial, né? Então, dentro do curso, basicamente esse o foco de, inicialmente, ter essas disciplinas mais dentro da biologia, dentro da matemática, da física e química. E com o passar, né, dos semestres, você vai se especializando mesmo dentro da parte de solo, da parte de água, da parte de planta e atmosfera. Então, a gente estuda muito esse núcleo, né? Esse ambiente, né? A gente costuma dizer que o curso de agronomia está dentro da biosfera, né? A gente mexe com a vida e a gente tenta entender a vida dentro desse ciclo: água, solo, planta e a atmosfera, né? Todos eles integrados ali. Então, quanto mais os semestres vão passando, você vai se especificando dentro da ciência do solo, você vai se especificando em técnicas de irrigação. Aí você depois entra nas diferentes culturas, quando você começa a aprender como manejar cada uma das culturas. Aí tem a linha animal também, que a gente também tem o preparo para a parte animal, zootecnia, toda a parte, né, de entender do manejo das principais, vamos dizer, a gente chama de culturas animais, né? A parte de bovinocultura, caprinocultura, suinocultura, né? A parte de aves. Então, a gente envolve tudo isso dentro do curso. Ao longo de 5 anos, 5 anos muito bem vividos, né, Didier? A gente consegue passear por todas essas, né? Você fica com essas habilidades, né? Com esse domínio. O curso é integral, né? Integral. Perfeito. Integral. Didier, e você? O que você achou do curso? Como foi sua experiência? Eu tentei... Na minha disciplina. Que eu fui a primeira turma da professora Carol, né? Eu fui o cobaia aí da turma dela aí. E assim, eu quando fui fazer agronomia, eu sou filho de agricultor, neto de agricultor. Essa parte a gente tem. Né? Legal. Meus dias eram num sítio, correndo atrás de cabra, de bode e de plantação, assim. E eu tenho essa vivência rural que acabou que me puxou um pouco, só que durante o ensino médio eu não tive a oportunidade de escutar um programa como esse, por exemplo, porque o que é que aconteceu com a agronomia? Durante muitos anos, o agrônomo ele foi referência profissional.
Se ele fosse agrônomo, tinha gente que já associava a dinheiro, que tinha dinheiro. Era uma autoridade, vamos dizer assim. Só que isso foi quebrando e, com o tempo, o agrônomo ele passou a ser um cara subjugado ao ponto do curso de agronomia ficar um curso pouco concorrido. Só que agora, graças a Deus, a mídia começou a acordar, e as pessoas também, e a gente vê que o agro, se fala muito hoje no agro, o agro é pop, o agro é tudo, isso. Né? Mas, assim, 27% do PIB nacional é a agricultura que leva nas costas. Né? Então, a área ela vem crescendo muito e a tendência é que cresça muito mesmo, porque a gente precisa alimentar a população. Demanda, né? Exatamente. Exato. E, assim, eu não tive essa orientação. Então, eu fui fazer agronomia, na época meu pai estava plantando, e eu tinha dúvida se eu queria ir para a área animal ou a área vegetal. Então, eu fiz primeiro um técnico em agropecuária, eu sou técnico, comecei a trabalhar na área. Quando trabalhei, aí eu comecei a mexer com agricultura irrigada. Aí eu vi que era aquilo que eu queria trabalhar. Então, foi aí que eu decidi fazer agronomia. Num dia que eu cheguei numa roça de banana, que eu não sabia qual era o problema que a banana tinha. E naquele dia, eu disse que queria estudar para que nunca mais eu passasse aquela vergonha de não saber o que era uma coisa tão simples. Foi daí que eu decidi fazer agronomia. Legal. E assim, para a pessoa que está querendo, a gente sabe que tem a questão de gostar, de estudar, gostar de tudo, assim, mas e na habilidade? Eu gosto muito de falar que a gente precisa de ter algumas habilidades para cada área que a gente vai escolher, né? Qual habilidade que vocês acham que não tem para onde correr? A gente falou, né, que a agronomia é muito abrangente, né, tem várias possibilidades, mas qual habilidade você acha que não tem como? Se a pessoa não tem essa habilidade, ela deve desenvolver ao longo do curso aí para poder ser um bom engenheiro. Do campo, né, não? Agora, sim, é diferente de uma área que, mais uma vez, eu vou fazer alusão à medicina, porque eu estou olhando para você. Que, por exemplo, a medicina você vai ter um fator limitante. Qual é o fator limitante? Se eu tenho um irmão que ele tem fobia a sangue, aí é um fator limitante. Ele jamais vai poder fazer medicina. Já no caso nosso, seria o campo. Só que dentro do campo, se ele quiser, por exemplo, mexer com a parte de administração rural, ele ainda vai conseguir fazer agronomia. Então, por ser um curso muito amplo, acaba que você pode ser uma pessoa... Pode atuar em várias áreas. Né? Pode ter vários perfis. Isso. Né? O principal perfil realmente é você gostar do campo, porque é muito a realidade do agrônomo, né? Assim, a gente tem que examinar. Né? Eu tenho uma experiência de um professor que, quando a gente... Em Minas, né? Quando a gente ia para o campo, aí... Todo mundo dentro do ônibus, né? Aí passava por aqueles barrancos, né, de terra, e aí um aluno... Professor, que solo é aquele ali? Aí ele nunca vi classificar solo a 100 km por hora. Ou seja, a gente no ônibus de longe, a gente tem que parar, tem que descer, tem que ir para o campo. Né? Então, assim, a habilidade geral é realmente você ter esse feeling com a natureza. Isso. Né? Com a paisagem, seja se você quer mexer mais com planta, seja se você quer mexer mais com solo, com água, né? Mas seria essa habilidade do campo. Mas mesmo assim... Dentro da agronomia tem a parte da tecnificação, da programação. Né? Hoje a agricultura 5.0 nos permite trabalhar em tratores que têm ar-condicionado. Então você está ali no campo, feliz da vida com seu laptop, com seu drone, dentro de uma cabine de um trator com ar-condicionado, e você está controlando irrigação, adubação, né? Está controlando tudo de grandes áreas. Né? Então o agro, essa parte mesmo de uma tecnificação maior, né? Se o cara tiver medo do sol, mesmo assim ele consegue ser um bom agrônomo. Certo. Basicamente, uma coisa importante é realmente a questão da natureza, porque se você ama aquilo ali, né? Porque por mais que você não entenda tanto do curso, mas se de repente você ama aquilo ali, porque, por exemplo, eu amo animal, eu amo a natureza, então tá no campo para mim é prazeroso, prazer. Né? Exatamente. Então, se de repente você anda numa paisagem, você olha, você gosta de estar no meio daquilo ali, então você tem uma tendência de ser um bom agrônomo. Eu sempre dou muito exemplo, eu e meu irmão, né? Meu irmão é da área da saúde, ele é farmacêutico bioquímico. E quando íamos para a fazenda, ele detestava o cheiro do esterco do porcão. Sim, e eu gosto. Ele não gostava, na verdade, nem de andar descalço na terra. Não.
E já eu queria ir embora, né? Porque não me deixavam, né? Assim, não, você é menina, não vá não, só quem vai segurar os bichos são os meninos. Mas a gente ficava naquele envolvimento. Então, a distinção foi muito isso, né? Então, a gente, criança, pequeno, indo para a fazenda, era esse o perfil. A Alejandra dizia, não, aquele cheiro, não, aquele é muito forte, não sei o quê. E eu, não, que nada, né? É tão bom. Então, terminou que a gente teve caminhos diferentes, né? Ele foi para a parte da saúde e eu fiquei na parte, né, da agronomia. Perfeito. E assim, a formação de vocês, eu gosto muito de falar também, pessoal, a parte de disciplinas, a parte extracurricular, né? O que você faz além do currículo, que eu valorizo muito isso, eu acho que ajuda muito na formação do profissional. E a gente sabe que é uma realidade que alguns profissionais estão se formando e não estão tendo tantas oportunidades de mercado. E eu acredito que a parte extracurricular pode agregar muito na formação profissional e aí, consequentemente, vai ajudar essa pessoa a entrar no mercado. E me fala um pouquinho, o que vocês valorizaram? Foi pesquisa, extensão? Como foi essa caminhada aí dentro da universidade? Bom, o curso de agronomia, ele demanda muito da gente, né? Então, assim, a parte de atividades extracurriculares, assim, querendo lembrar bem, né? Assim, a gente participa de projetos normalmente junto, porque quando você entra no curso, as primeiras disciplinas demandam demais, você não consegue ainda também ter uma noção de qual área que eu vou procurar um estágio, né? Primeiro, nos primeiros semestres, você começa a se identificar. Então, em seguida a isso, você vai dizendo, não, gostei muito da aula da professora Carol, eu acho que quando terminar a aula eu vou conversar com ela, porque eu queria fazer um estágio, né? Eu queria ver, né, a parte da pesquisa, quais projetos ela está desenvolvendo. Então, comigo aconteceu um pouco assim, e eu caminhei por várias áreas até chegar em solos, né? Eu fiz estágio na parte de fitotecnia, eu fiz estágio na parte de irrigação, na parte de climatologia, né? Até quando eu cheguei e disse, não, eu achei interessante essa disciplina, eu achei interessante, eu acho que eu vou me identificar bastante se eu fizer projetos nessa área. Então, foi realmente assim, essa parte extra sala de aula, comigo foi já dentro do que a gente chama lá na universidade de iniciação científica. Né? Então, existem os projetos maiores, como esses que eu falei no começo, de alunos do doutorado, mas para que esses projetos maiores funcionem, eles precisam de toda uma rede. Então, precisam de muitos alunos da graduação, que são exatamente o que a gente chama de bolsista de iniciação científica. Então, eu comecei, né, como bolsista de iniciação científica, né, e terminei o meu curso como bolsista, onde realmente eu disse, não, eu quero continuar na pesquisa, eu quero dar um passinho a mais, indo fazer um mestrado fora, né, conhecer, ter outra experiência de outra instituição. Então, meu extracurricular foi ainda muito interno, dentro da universidade, né, mas buscando essa questão da pesquisa. Então, você sempre foi apaixonada pela academia, né? Exato. Até no meu período todo de graduação, eu não fiz estágios em fazendas, né, que normalmente a gente consegue, vai passar um mês em tal fazenda. Não, eu quero passar um mês no laboratório, pesando as coisas que a gente coletou no campo e tal. Então, foi mais ou menos assim, essa minha experiência. Perfeito. E você, Gia, como foi a sua caminhada? Comigo foi eu contando os dias para sair da universidade. Né? Bem diferente da professora que inventava para ficar e eu estava inventando para sair. Porque no meu caso, eu passei no concurso com 18 anos, então eu trabalhava já como extensionista rural na área, como técnico agrícola. Então eu trabalhava e estudava. Então, para mim era bem pesado, além do curso de agronomia ser pesado, eu ainda tinha a questão do trabalhar. Só que aí eu estiquei, né? O curso são 5 anos, eu diminuí o número de matérias por semestre e eu me formei em 6. Para poder conseguir, isso, né? E assim, quando eu terminei, eu gosto muito da parte de pesquisa. Até hoje no trabalho eu faço pesquisa para testar a dose de produto, fazer alguns ajustes, mas nada tão técnico como a academia exige, porque eu gosto mesmo da parte prática. Então, eu amo a produção. Eu, quando terminei, assim, durante a graduação, eu já estava trabalhando, mas quando eu me formei, eu fui para o Mato Grosso do Sul trabalhar em uma usina de cana-de-açúcar na parte de produção, que era um sonho para mim trabalhar na produção, porque eu era funcionário público. Então, foi uma realidade totalmente diferente, né? Então, me explica como é a produção. A parte que você fala, o que é uma produção agrícola?
A produção é realmente você produzir alimento. Então, você vai produzir melão. Planta. Não, eu queria só entender o que você faz. Sequência. A sequência. Vocês cuida de todo o processo ou o engenheiro entra só numa parte desse processo? No caso da fazenda, ele vai entrar, o engenheiro agrônomo, ele vai ter o responsável pelo preparo de solo. Na verdade, se você pegar uma fazenda que nunca foi plantada, você já entra com a parte de licença ambiental que o engenheiro agrônomo pode fazer. Aí houve a liberação. Você vai desmatar uma parte, obrigatoriamente pela legislação, precisa deixar... Preservar a outra, né? Isso, deixar um percentual. Entrou com a parte de preparo de solo, engenheiro agrônomo. Entrou com a parte de escolha de cultura, da parte de planejamento técnico, um engenheiro agrônomo. Produziu muda, vai plantar aí, de repente, melão, que é a nossa realidade mais aqui. Então, desde a parte de preparo de muda, até a parte de manejo fitossanitário e colheita, até a pós-colheita, que até enquanto a fruta está aqui no supermercado, ainda é responsabilidade nossa, de repente, dar um shelf life maior, que seria um tempo de prateleira para que ela passe mais tempo na nossa casa. Mais uma vez, é função do engenheiro agrônomo conseguir algum elemento, alguma nutrição, alguma tecnologia para que essa fruta dure mais tempo. Então, tudo isso entra na parte de produção. Bacana. Da semente ao fruto mesmo lá, vai... Até comer. Então, se eu quiser fazer na minha casa uma plantação mais simples, eu deveria, ou para quem não, vou falar uma coisa maior, né? Que o engenheiro seja uma coisa maior. Fazer uma produção. A pessoa tem uma terra grande ali, está sonhando em fazer uma produção. É interessante chamar o engenheiro, porque ele vai dar essa auditoria, né? Cuidar de todo esse processo. E também para falar, porque eu posso plantar qualquer coisa em qualquer solo que dá certo ou não. É esse exatamente a questão, né? Porque às vezes a gente acha, eu estive conversando há dias atrás, coincidentemente, com um primo meu que ele tem exatamente essa ideia. Ele achou que por ter a terra ele podia plantar qualquer coisa. E um dia eu pensei isso. Então comecei a fazer algumas perguntas a ele, que ele desistiu de plantar. Mas ele desistiu porque ele não tinha o bem mais precioso que era lá, que é a água. Então ele ia ter dificuldade para produzir o que ele queria. Então, assim, é exatamente de ir em cima de questões que a gente vê na academia e a gente vê na prática do dia a dia por estar trabalhando com isso. A gente começa a fazer levantamento de questões que realmente, por exemplo, esse solo, por que eu não posso plantar? Ou o que eu preciso fazer para plantar nesse solo? Se torne, né, apto, né, à agricultura. Exatamente. Ótimo. E me fala um pouco, então, do mercado, né? Vocês vieram tinha já uma família, tinha envolvimento com isso, mas para aquela pessoa que é apaixonado pelo campo, está interessado, essa barreira para poder entrar no mercado, como é? Dá para entrar mesmo, tipo assim, eu não tenho nenhum familiar envolvido, não tenho fazenda, mas amo o campo, tenho sonho de trabalhar com isso. Quais são as oportunidades para essa pessoa? Talvez até Didier consiga falar um pouco mais, que ele passou pela experiência, né, Didier? Assim, eu, enquanto professora, fui coordenadora do curso de agronomia por 3 anos, né? E durante esse tempo, né, era um dos nossos maiores, vamos dizer assim, nossas maiores interrogações. E os nossos formandos, né, que se tornam egressos? Qual é o caminho deles? E isso, na verdade, é até uma espécie de responsabilidade da coordenação do curso, da própria universidade, de ter um retorno dos nossos estudantes que formaram, quantos estão no mercado de trabalho, quantos estão atuando, né? Então, de levantamentos estatísticos, assim, em média, a gente tem, vamos dizer, 30% vai para a academia, assim que forma, passa numa seleção de mestrado. O Brasil, assim, praticamente todas as universidades que têm o curso de agronomia têm algum programa de pós-graduação, que aí os programas de pós-graduação são mais direcionados, só em solos e nutrição de plantas, como foi o que eu fiz, só em fitossanidade, só em fitopatologia. Então, quando o aluno já tem esse perfil de academia, ele faz esse caminho, então ele já forma, os processos seletivos são bem no final do ano, então ele já forma sabendo que o próximo passo dele é ser um aluno de mestrado. E aí vem a remuneração, eles são remunerados, né? Tanto mestrado quanto doutorado, existem as bolsas de mestrado e doutorado, para que ele possa ter uma dedicação exclusiva, né? Então, a gente tem mais ou menos esse grupo. E o outro grande grupo
vêm já em busca de possíveis estágios que fizeram nos últimos períodos e a efetivação desse estágio para realmente um trabalho com carteira assinada, né? Ou um concurso que ele passe, um processo seletivo. Então, esse caminho é muito desafiador, né? Pela visão minha enquanto tempo de coordenação, né? Assim, não é tão fácil, né? Principalmente quando é a parte de extensão, principalmente quando o aluno ele formou e realmente ele não conseguiu nenhum estágio em nenhum lugar. Ele passou aqueles 5 anos dentro da universidade, ele não procurou nenhum professor para fazer estágio, ele não procurou nenhuma empresa, ele não fez iniciação científica. É aí onde vem a questão do perfil. E muitas vezes o aluno diz, nossa, né, será que eu gosto mesmo de agronomia? Ao longo desses 5 anos, né, eu não busquei fazer isso, aquilo. Então, às vezes, isso limita. Então, a nossa estatística tem esses alunos. Então, é o que a gente chama de são as principais limitações, porque o próprio aluno não buscou. Né? Então, a principal dica para quem está no curso, para quem está começando, para quem quer fazer busque desde cedo esses estágios, essas parcerias, esses professores que, de certa forma, nós acabamos sendo um pouco ponte também, né? Muitos produtores nos procuram, Carol, precisamos de um aluno para fazer estágio com esse perfil. Vocês têm? A gente vai divulgar a vaga. Com certeza a gente pode, né, conseguir. Então, quanto mais houver interação do aluno, por mais que ele não tenha uma influência familiar, né, um histórico familiar na agronomia, ele vai conseguir. Principalmente aqui na nossa região, que é um polo de desenvolvimento agrícola, né? Então, existem muitas fazendas que demandam muito. Só que as fazendas são extremamente exigentes, né? Então, elas já querem um aluno que tenha um bom histórico, um aluno que tenha uma história boa na universidade. Então, desde o começo, ter esse cuidado é super importante. A principal dica, enquanto coordenação, enquanto visão acadêmica, é essa. Se envolva no máximo de atividades extracurriculares que você puder, porque isso vai abrir portas. Mas, realmente, se você for um aluno retraído, que não buscou, aí é muito limitado. Não vai chegar ninguém batendo na sua porta dizendo assim, você é maravilhoso, terminou a agronomia, por favor, vamos trabalhar na minha fazenda. Isso não vai acontecer. Inclusive, a empresa que eu trabalho, a Biotrop, ela tem um programa que é referência a nível nacional, que é o bioestagiário, que todo ano nós selecionamos alguns estagiários do curso de agronomia, porque nós precisamos treinar pessoas para que elas fiquem mais aptas a trabalhar no mercado biológico, por exemplo. Então, eu acredito que ano passado a gente efetivou, eu acho que tivemos 14 estagiários e os 14 foram efetivados. 13 foram efetivados. E esse ano nós vamos ter mais de 30 vagas de estágio. Bacana. E assim, teve uma menina aqui, Ana Letícia, ela entrou no LinkedIn, ela falou com o pessoal da Biotrop, ela brigou com o pessoal da UFESA, buscou e ela conseguiu estágio, estagiou comigo e foi efetivada. Detalhe, Letícia não é filha de agricultor, não tem ninguém na família que tenha produzido nada. Então, assim, ela foi atrás. Uma coisa importante é exatamente esse. Eu gosto muito de usar o curso de medicina como exemplo quando eu falo da agronomia. Por quê? Porque é que, para mim, o médico ele já sai da faculdade ganhando dinheiro, porque ele passou boa parte do curso estagiando. Então, ele já se sente... Tem o know-how, ele né? já tem um know-how para trabalhar. E assim, se você fez o curso de agronomia e você não estagiou, você vai sair despreparado. Então, a questão de você procurar, e assim, é procurar muitas vezes para você estagiar pela experiência profissional. Exato. Tem estágios remunerados, mas tem estágios que vão ser somente pela questão curricular. Só que se você estiver apto a de repente, trabalhar dessa forma, que é um trabalho, você vai sair na frente de muita gente. Então, o mercado... e outra coisa, o mercado daqui, por exemplo, nós temos um mercado daqui que ele é forte em fruticultura para o agrônomo, mas é importante o Brasil ele é forte em agricultura. Se de repente ele estiver apto a trabalhar no Brasil, hoje mesmo eu recebi um colega pedindo 3 indicações para o Maranhão. Então, se você estiver apto a trabalhar a nível de Brasil, é muito mais fácil. Isso. Eu estava até vendo que alguns agrônomos estavam colocando
que é importante você ter essa disponibilidade de sair também da região que você está. Isso. E aí, em questão a nível de Brasil, né? Como a gente já colocou aqui, o Brasil é muito forte na parte de agronomia, no agronegócio. E assim, a nível de Brasil, o que você acha que tal lugar é polo para quem gosta dessa área? Para quem gosta de outra área, deveria ir para esse estado? Tem isso ou é bem difundido no Brasil? Bem por região, né, Isso. Didi? A região de Cerrado, a região litorânea. Isso. A gente tem, por exemplo, Mossoró, Polo Mossoró, como referência na produção de melão, que a gente define algumas categorias. HF, que é hortifruti, que seria hortaliças e frutas. HF. A parte de grãos, que vai entrar aí soja, feijão, milho. A parte de algodão e a parte de cana-de-açúcar. Basicamente, a gente define isso. E na agronomia ainda tem a parte de pecuária. Exato. Então, nós somos referência em fruticultura irrigada. A gente tem, por exemplo, a Serra... O que é fruticultura? Aí, no caso, vai ser produção de frutas em geral. Melão, melancia, goiaba, limão, laranja. Tudo isso. Então, nós temos aqui o Nordeste muito forte com produção de frutas, principalmente irrigado. A gente tem, por exemplo, hoje a melhor uva do Brasil é a de Petrolina. E a fruta, semiárido. Exatamente. E a gente acha que é no lugar frio, né? Que dá certo. Mas os agrônomos trabalharam com a parte de tecnologia, desenvolvendo novas variedades, que as variedades se adaptaram ao clima do Vale do São Francisco, que a melhor uva do Brasil hoje é do Vale do São Francisco. Aí já se você pensa em trabalhar com grãos, aí você vai ter a região do Maranhão, Mapitopá, né, Maranhão, Pará, Tocantins, Bahia, Matopiba, Tocantins, a gente tem Mato Grosso do Sul, cana a gente tem muito forte na parte de São Paulo. Costa litorânea de São Paulo, né? Isso. A gente pega toda essa costa litorânea aqui, da Paraíba até Alagoas, Sergipe, Bahia pega um pouquinho ainda, e é muito forte a parte de que a gente chama sucro-alcooleira, né? Isso. Produção de açúcar e álcool, né? Então, essa costa litorânea e, em especial, o estado de São Paulo, a gente abre um parêntese para o estado de São Paulo, né, Didi? Assim, é um dos estados mais fortes na parte de produção agrícola. De tudo. Mesmo, gente. Muito na forte. Parte do interior de São Paulo. Muito forte, muito forte. Produz de tudo. É o maior produtor nacional de cana, tá entre assim, aí já a soja não é porque soja é Mato Grosso. Mas se produz soja, se produz milho, é muito forte em HF, tem fruticultura no estado de São Paulo. HF é o quê? Hortifruti. Hortifruti. Ele é muito forte. Então, o estado de São Paulo, principalmente a nível de tecnologia, uma das melhores universidades está lá, que é a Exalc, né? A Exalc é um braço da USP, né? A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Né? Os conceitos das pós-graduações são altíssimos, eles têm uma dedicação na área de ciências agrárias muito forte. Minas Gerais, tanto em Viçosa como em Lavras, são duas referências também na parte de ciências agrárias. Então, essa região sudeste é muito forte, muito forte. Para o sul já um pouco mais a parte animal, a parte de pastagem, né? Já mais assim a gente já teria alguma atuação mais nessa parte animal. Da mesma forma como Mato Grosso, além da parte de grãos, também muito forte a parte animal. E hoje uma fronteira agrícola a nível nacional eu considero o norte do país, porque o que é que acontece? Quando você chega numa região, você desbrava com gado. À medida que o gado vai sendo desbravado, você começa a trocar a produção pecuária pela agricultura. A agricultura é mais rentável do que a pecuária, por área. Aí a terra começa a ficar mais cara. Então você começa a desbravar outras propriedades que estão ainda com gado, que é o que está acontecendo hoje com o norte do Brasil. Rondônia, Roraima, Pará, são lugares que estão sendo desbravados realmente. Então, hoje é um potencial enorme para se trabalhar naquela região, porque pouca gente quer ir para lá ainda. E com solos de excelente qualidade. Eu tive a oportunidade de participar de um campo, você falou em Rondônia, eu lembrei, né? Assim, o estado de Rondônia tem solos de excelente qualidade. O uso agrícola é extremamente facilitado quando você já tem o solo, que ajuda bastante, né? No sentido de profundidade, no sentido de sustentação de raiz, né? No sentido de suportar determinados manejos que o engenheiro agrônomo tem como principais para que determinada cultura se desenvolva de forma efetiva.
Então, é uma fronteira agrícola importantíssima, né? Assim, a gente também tem um pouco bem da parte ambiental do norte, né? Que eu não posso chamar de limitante, não é que seja limitante, mas ainda há uma pressão muito grande em cima do agro em relação à parte de proteção da floresta amazônica, né? Então, tudo isso ainda é algo que segura bastante, né, essa questão do crescimento da fronteira agrícola. Hoje, a parte da silvicultura, a silvicultura é a parte de produção florestal, né? Que aí a gente tem o engenheiro florestal, que né, também é dos principais responsáveis pela parte de produção. O que seria, qual o objetivo de uma produção florestal? Onde é que a gente vê um papel aqui? Ah, sim, a né? parte de papel, a principal, a parte certo. que a gente chama de papel e celulose. Então, a gente sim. usa... Em Minas tem muito também. Muito, a parte de Papel eucalipto, né? Seria assim, a espécie, né? O exemplo carro-chefe, né? Da parte de silvicultura. Que o agrônomo também tem aptidão para fazer manejo, juntamente com o engenheiro florestal, eles somam aí, são duas profissões que andam de mãos dadas, né? E é uma das principais atividades aí que a gente vê hoje no norte. Perfeito. Então, assim, vamos pensar Brasil a nível Brasil-mundo, né? Então, a gente tem muitas oportunidades aqui no Brasil ainda, tem muita coisa para ser explorada, pelo que eu entendi. E a questão de tecnologia, porque a gente sempre tem as discussões nas mídias falando que o Brasil ele ainda precisa muito de tecnologias do exterior. Hoje, para o agronegócio, como que está isso? Ainda temos essa dependência tão grande do exterior ou não? O principal exemplo hoje que a gente dá, né, foi muito notícia, né, Didier, foi a questão dos fertilizantes. Com toda a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, né, nós somos dependentes dos fertilizantes. Né, boa parte, acho que mais de 90% dos fertilizantes, né, só para traduzir para você que vai entrar no curso de agronomia, né, para que a gente possa produzir, né, de forma eficiente, muitas vezes o solo não tem aqueles nutrientes que a planta demanda de forma efetiva. Então, muitas vezes é necessário a gente fazer uma complementação, né? Uma adubação utilizando fertilizantes que foram, né, fabricados. Seja origem mineral, que são as próprias fábricas produtoras de fertilizantes, ou de origem orgânica, que aí são os adubos orgânicos, os estercos. Né? Então, a parte mais forte de uso no Brasil, esse agro, da tecnologia, são realmente os fertilizantes que são produzidos, né, em fábricas, que a gente chama de minerais. Então, a gente praticamente não tem essa fonte, porque os minerais, né, esse fertilizante vem dos minerais das rochas, das fontes geológicas, e a gente é pobre em muitas fontes geológicas de muitos minerais. Então, consequentemente, a gente precisa importar de países que são ricos, como a Rússia, por exemplo, como o Canadá, por exemplo. Né? Então, não é uma questão só, não é questão de tecnologia, é uma questão de nós não termos, o termos material para fazer esses fertilizantes. Até a gente tem fontes que estão lá protegidas na floresta amazônica. A gente tem algumas... algumas jazidas, né? Tem uma próxima aqui em Santa Quitéria, aqui no Ceará, na parte de fósforo. É uma delas, né? Mas ainda, como a nossa demanda é extremamente alta, porque somos um país agrícola, não conseguimos suprir. Então, a gente precisa importar. Então, uma das tecnologias que realmente a gente ainda precisa, né, externa é essa. Mas a nível de tecnologia, vamos dizer, do manejo de uma forma geral, a gente não deixa muito a desejar ainda não, né, Didier? Principalmente aqui na nossa região semiárida, a tecnologia em relação à irrigação, que é nosso principal déficit é hídrico, né? Para que o nosso produtor tenha plenitude, a gente precisa de água. Então, água é caro. Água é muito caro. Então, a eficiência no uso da água, né? Além de ser caro, é um bem que a gente deve conservar, né? Então, uma das nossas principais especificidades aqui é realmente em tecnologias de irrigação. A gente não deixa muito a desejar, não. A gente está aí, na verdade, a gente até muitas vezes recebe gringos que querem entender como é que a gente faz a tecnologia aqui. E, por exemplo, puxando a sardinha para o meu lado, que é com que eu trabalho hoje, o Brasil é referência mundial em produção de biológico. Então, assim, em uma crise, o que é que acontece? Tecnologias que iam demorar décadas para ser lançadas, ela tem que ser acelerada. E é o que está acontecendo hoje. Estilo a vacina, né? Exatamente. Eu lembrei da vacina também. Então, o que é que acontece? Hoje, o Brasil é referência mundial em produção de biológicos para a agricultura. Então, um dos fatores limitantes para produzir é a questão de fertilizantes.
Só que nós desenvolvemos, a Embrapa desenvolveu junto com algumas empresas, entre elas a Biotrop, uma bactéria que ela disponibiliza o fósforo que está retido no solo, que é um fator limitante para produzir. Então, é uma bactéria, Pseudomonas florense, foi desenvolvida pela Embrapa, agrônomos brasileiros fizeram isso aí e hoje nós fornecemos a nível mundial. Então, uma das tecnologias que nós somos referência, quando parte, por exemplo, a parte de tratores, de pulverização, nós somos referência. Hoje o nosso agro, ele é um agro tecnificado, apesar de que nessa parte tecnológica a gente ainda precisa importar muita coisa. Pulverização de avião, né? Em termos de tecnologia de produção do equipamento. A gente sabe como usar, a gente quer aplicar, mas o equipamento ainda é importado. Ainda. Muita coisa ainda é importada, mas a gente já consegue ser referência em muita coisa e isso é muito bom para a gente. Bacana. Tem mais alguma coisa que vocês acham que seria interessante colocar para acrescentar sobre o curso, sobre a profissão, para o pessoal aí de casa que está ansioso, se preparando para entrar nesse curso? Olha, eu estou sempre falando na frente, né? Por favor, porque as damas na frente. Da prioridade das damas gestantes. Na verdade, assim, eu acho que, Daiane, tudo que a gente vai fazer, a gente deve se apaixonar, né? Assim, se você tem já o interesse do curso de agronomia, se você tem um pouco desse perfil das ciências agrárias, você vai começar o curso, comece a refletir sobre o que lhe acelera o coração, né? Assim, logicamente, como qualquer curso, existem as dificuldades, existiram os dias que Didier, Carol disseram, meu Deus, para que eu escolhi agronomia? Minha Nossa Senhora, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Mas o que nos move é realmente que a gente entender que esses momentos passam e o que principalmente fica para sempre é, poxa, que orgulho de ser agrônoma. Que bacana quando eu vou para o campo, que bacana quando eu consigo explicar que aquele solo tem aquela aptidão, que bacana quando eu consigo ver que um aluno, né, seguiu a carreira e está num trabalho fantástico, né, a gente está aqui dividindo o mesmo momento, e isso para mim, assim, né, explica a paixão. Então, assim, a dica que eu dou é, entre no curso, se apaixone por alguma área, né, se envolva com alguma área, né, e tente trilhar esse caminho que a gente conversou até agora, de buscar oportunidades, né, de não ficar estático, seja extremamente dinâmico. A ideia é essa. O curso de agronomia, por ter esses diferentes possibilidades de atuação, de habilidades, faz com que você consiga, né, assim, facilmente se envolver, várias oportunidades para você se envolver, né? Então, seria mais ou menos essa a dica. Busque, ao longo dos semestres, se envolver em algo, se apaixonar por algo. Se você está em dúvida de fazer agronomia, né, vai ficar nossas redes sociais aí, procurem para tirar alguma dúvida. Exato. Procure um agrônomo para conversar, porque ele vai poder orientar realmente. Se no final desse programa você decidir não fazer, já foi uma ótima escolha para você o que não fazer. Porque, assim, você precisa escolher alguma coisa que você ame, porque ele vai acompanhar durante a sua vida inteira. E todos os dias, você acordar com tanta dificuldade e você não ir fazer o que você ama, a sua vida ela vai ficar um vazio muito grande. Exato. Então, assim, a agronomia é realmente uma paixão. Eu, particularmente, amo o que eu faço e faço o que eu amo. Então, se você está em dúvida, busque alguém, converse. Se você está no curso agora, procure alguma coisa para você estagiar o quanto antes. Qualquer área, realmente vá trabalhar. Passe o máximo de tempo na parte prática que você puder, que você vai sair na frente de muita gente. E aí a gente termina normalmente fazendo um conselho. Assim, se vocês pudessem dar um conselho para aquele Didier que começou no curso, para a Carol que começou no curso, qual seria esse conselho? Que vai estar no nosso Instagram, tá, pessoal? Bom, o conselho que eu daria a mim, logo que começou o curso, seria ter feito paralelamente o curso intensivo de inglês. É a dica que eu dou para quem está aí, né, começando qualquer outro curso, né? A língua inglesa hoje, ela é muito demandada e na nossa área ela é extremamente demandada. Esse seria o conselho
técnico que eu me daria, né? O conselho técnico. Carol, matricula no curso de inglês junto, né? E faz ao longo dos 5 anos de curso, faça o seu curso de... Né? Faça o seu curso de inglês ali paralelo, né? O conselho emocional, né? Digamos assim, seria... Carol, aproveite um pouquinho a vida também junto com o curso, porque, né, ao longo dos 5 anos a gente faz uma imersão dentro da universidade e a gente, né, é muita prova, é muito trabalho, é muita coisa. Então, são 5 anos da sua vida que muitas vezes você até diz, nossa, quando eu fazia agronomia, o que foi que eu fiz também? Né? Muito embora o perfil do agrônomo tenha isso de, não, o agrônomo, né, é muito farrista, tem muita, né, as festas, né, aquelas festas... Agrofestas, né? Mas eu acho que eu me daria esse conselho de aproveitar mais as agrofestas. Eu não aproveitei. Não posso dizer isso, não. Eu sei, Di, qual conselho você daria? Se eu pudesse voltar no tempo... menos a festas? Certamente. Eu teria dito, conheça Jesus antes. Eu teria evangelizado. Eu teria me evangelizado, com certeza, para ter feito o curso de agronomia. Mas eu diria, cara, você vai passar muita noite acordado. Você vai passar muito sono. Você vai ter vontade de desistir, mas você está no lugar certo. Faça. Exato. Você vai amar o que você está fazendo. Não faria outra coisa. Tire essas dúvidas, né, da sua cabeça. Exatamente. E siga... Conheça Jesus, pronto. Amém. Gente, foi maravilhoso, né? Eu amei. E eu queria que vocês compartilhassem, né? Se você conhece alguém que está apaixonado aí por esse curso, aproveita. Se não compartilhou ainda, agora é o momento. Acho que você já foi convencido de que foi uma conversa muito agradável. Curte o vídeo também, ajuda a gente, nos segue nas redes sociais. Eu queria pedir, agradecer vocês, gente. Foi maravilhoso. Agradecer a Carol, Didier. Vocês virem aqui, compartilhar. Eu tenho certeza que ajudou muito o pessoal de casa. Legal. Aprendi muito também. Legal. Amei. Legal. Conhecer essa área, né? Que para mim era tão distante e foi muito bacana que vocês conseguiram aproximar um pouco mais a nossa realidade. E muito obrigada a vocês. Queria que também vocês falassem um pouco falar das redes sociais de vocês, liberarem pra gente, para quem quiser seguir vocês. Legal, tá? A gente que agradece demais pelo convite. A UFERJ, a professora Carol, vão estar sempre de braços abertos para receber, né? Quem tiver interesse, qualquer outra dúvida sobre o curso, sobre a universidade, né? Nos busque lá. O meu Instagram é @Carol com C, Carol Malala, Malala, né? Me segue lá e sempre, assim, é um Instagram pessoal e profissional, né? Eu tenho um pouco da minha vida, mas eu sempre estou tentando publicar algo relacionado ao curso de agronomia, ao que eu atuo, né? A minha atuação profissional. Então, tanto Facebook quanto Instagram, tá lá, Carol Malala, vai me encontrar. O meu é Didier Pirroni, eu acho. Tanto o LinkedIn, né? Sim, eu tenho LinkedIn também. LinkedIn, às vezes, a gente esquece, né? Eu estou tendo o hábito de usar mais o LinkedIn. E outro conselho, usem o LinkedIn. Hoje em dia, o LinkedIn ela é uma plataforma, né? Para conseguir muito contato de estágio, emprego, enfim. E Instagram de Pirroni e o LinkedIn é a mesma coisa. Maravilha, pessoal. Então é isso. Beijo. Até a próxima. Até mais. Fala, Universitário.